Está começando mais uma edição do Hora Extra, que traz as seguintes notícias da Justiça do Trabalho de Goiás. TST decide que diarista é uma prestadora de serviço autônoma e não tem os direitos trabalhistas da empregada doméstica. A suspensão da obrigação da conciliação prévia pelo Supremo garante o acesso direto do empregado à Justiça do Trabalho. No quadro de entrevistas, o presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 18ª Região, Elvan Domingos Prego, fala sobre o papel do Judiciário Trabalhista em época de crise econômica. O Supremo Tribunal Federal suspendeu a obrigação prévia, garantindo com isso o acesso direto dos trabalhadores à Justiça do Trabalho. As decisões são liminares em duas ações diretas de inconstitucionalidade, mas enquanto não for julgado o mérito, não haverá impedimento para que o trabalhador acesse diretamente o judiciário. Desde que foi criada em 2000, a Comissão de Conciliação Prévia dividiu opiniões no Judiciário. Alguns entendiam que a obrigatoriedade da conciliação seria uma restrição ao acesso à justiça, contrariando a Constituição Federal. Outros acreditavam ser uma medida para desafogar a Justiça do Trabalho. Para o juiz Rodrigo Dias da Fonseca, a decisão do STF em suspender a obrigação da conciliação prévia é bem-vinda. A obrigação da conciliação prévia, na opinião do senhor, restringe o acesso do trabalhador à justiça? Não restringe absolutamente, mas dificulta muito. E a se considerar que a Comissão de Conciliação Prévia é uma instância anterior e obrigatória ao ajuizamento da ação, como o Supremo Tribunal Federal entendeu que era o caso, então sim, então restringe, porque a Constituição Federal não admite, salvo melhor juízo, que haja qualquer tipo de impedimento ou obstáculo ao ajuizamento da ação, ao acesso ao judiciário. E isso de fato havia, tanto é verdade que em várias ações que eram ajuizadas, elas eram extintas por falta de passagem na conciliação, ou seja, se foi impedido ali o acesso ao Poder Judiciário. O senhor tem notícia da ocorrência de fraudes em comissões de conciliação prévia? Tenho, e todo mundo tem, né? Sem querer tapar o sol com a peneira, o que se sabe é que no âmbito da Comissão de Conciliação Prévia, direitos vários eram renunciados, transações para lá de suspeitas eram entabuladas, uma vez que, queira ou não, em que pese a previsão na lei de composição paritária dessas comissões, há todo um clima favorável se não ao empregador, nos casos das comissões dentro da empresa, no caso das comissões intersindicais, há toda uma pressão a que ou há uma pressão a que o trabalhador aceite o acordo que lhe está sendo imposto, ou então, quando o sindicato é mais atuante, o oposto ocorre, né? Se colocam dificuldades tais que torna a conciliação inviabilizada. E eu, honestamente, não consigo enxergar onde, nem porquê, essa conciliação a ser feita na comissão, na CCP, seria mais efetiva do que aquela que nós tentamos fazer aqui na Justiça do Trabalho. É evidente que eu não estou dizendo que melhor seria não existir a comissão de conciliação prévia. Quando as partes, de fato, têm intenção de conciliar fora da Justiça, aliás, desafogando um pouco o Poder Judiciário, podem se utilizar da comissão. O que não nos causa maior simpatia é o traço da obrigatoriedade, que aí realmente fica um pouco mais complicado de aceitar. O presidente da Associação Goiana dos Advogados Trabalhistas, João Negrão de Andrade Filho, também acredita que a decisão do STF é benéfica ao trabalhador. A liberdade que o trabalhador terá de optar ou não por dar entrada do seu pedido, tanto pela Justiça do Trabalho quanto pela Comissão de Conciliação Prévia, isso fará com que ele esteja até realmente exercendo o seu direito previsto pela Constituição Federal do livre acesso junto ao Poder Judiciário para analisar os seus direitos, né, suas reivindicações. E isso também faz com que a própria Comissão de Conciliação Prévia tenha de certa forma, uma obrigação de zelar pela idoneidade, pela aparência, pela transparência de seus trabalhos, fazendo com que o trabalhador opte por dar entrada na Comissão de Conciliação Prévia ou pela Justiça do Trabalho. Em mais uma decisão, o Tribunal Superior do Trabalho reafirmou que a diarista não tem vínculo empregatício com a dona de casa, porque é uma prestadora de serviço autônoma e não uma trabalhadora doméstica. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu recentemente que diaristas que trabalham por até 3 dias por semana
Independentemente do tempo em que mantenham essa rotina, não têm direitos trabalhistas como licença maternidade, férias e 13º salário. Assim, o tribunal entende que as diaristas não precisam ter a carteira de trabalho assinada. A atividade que elas desenvolvem seria de prestadoras de serviço autônomo. Nessa condição, a diarista não mantém vínculo empregatício com os donos da casa onde trabalha e, dessa forma, não tem os direitos trabalhistas garantidos a uma empregada doméstica. O pressuposto básico para a configuração do trabalho doméstico, de acordo com o tribunal, é a continuidade da prestação de serviços, ou seja, a doméstica faz o trabalho dela para apenas uma casa e trabalha todos os dias da semana, com descanso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Já as atividades da faxineira são desenvolvidas em alguns dias da semana, com relativa liberdade de horário, com pagamento ao final de cada dia de trabalho, além de haver vinculação a outras residências. A diarista não tem os mesmos direitos trabalhistas que tem a empregada doméstica. Ela não recebe salário ao final do mês, nem tem a carteira assinada. Mas, para garantir uma boa renda, a faxineira tem que dar um duro danado todos os dias. A Cleusa, por exemplo, trabalha em 4 casas diferentes e tem uma rotina sempre de muito trabalho e suor. Cleusa, que tipo de trabalho como faxineira você realiza numa casa? Faz todos os tipos, como limpeza, passa roupa, lava roupa, é todo o serviço que tem na casa. Como é que você vê seu futuro? Você acha que essa decisão do TST, ela prejudica quem é diarista como você? Você acha que você é uma trabalhadora autônoma, prestadora de serviço, ou você acha que é uma empregada doméstica? Eu acho que tanto faz um como o outro, né? Você faz um serviço de diarista, se torna doméstica do mesmo jeito. Eu acho que é quase a mesma coisa. Pois é, mas a justiça acaba não reconhecendo esse tipo de trabalho, né? Você acha que isso é injusto? Prejudica o trabalhador como você? Prejudica, porque eu não tenho férias, não tenho 13º, e às vezes o patrão, alguns patrões são bons, outros não, porque eles acham assim, que você sendo uma empregada doméstica, você tem a carteira assinada, aí você tem mais direito. Quando você é uma diarista, a pessoa pode dispensar bem a hora que ele quiser. Se ele não precisar mais do meu serviço, ele dispensa. Para ele, não tem problema, ele não vai mexer com justiça, não tem esses problemas. Para você, então, não é bom? Para mim, não é bom. Para o diarista, não é bom. Quem contrata o serviço da diarista faz essa opção por praticidade e economia. Por que você fez a opção por uma diarista e não uma empregada doméstica? Como eu trabalho em casa, então essa foi a forma que encontrei de ter alguém para me ajudar nas tarefas mais difíceis, como na passação de roupa, a limpeza da casa. É mais prático do ponto de vista econômico? Sim, porque eu não tenho que assinar a carteira e nem vou ter os custos trabalhistas que eu teria com a empregada doméstica. O juiz do trabalho, César Silveira, traça um paralelo do que é, do ponto de vista jurídico, a atividade da diarista e o trabalho desenvolvido pela empregada doméstica. O diarista, normalmente, embora de forma, vamos dizer assim, descontínua ou eventual, né, desenvolve atividades específicas e eventuais no âmbito da casa, no âmbito da residência, como lavar roupas, passá-las, faxina, entre outras atividades, né? E normalmente ele desenvolve essas atividades em dias específicos da semana, diferentemente do empregado doméstico, propriamente dito. Ele se insere, na realidade, de forma contínua nas atividades do dia a dia. Porque, apesar das decisões do TST, alguns juízes da primeira instância ainda concedem um vínculo ao empregado diarista. Exatamente porque a questão é vista caso a caso. Eventuais divergências de interpretação ocorrem nas hipóteses em que a prestação de serviços, embora de forma descontínua, seja marcada pela inserção do obreiro nas atividades corriqueiras da casa, de forma habitual, e não apenas aquelas atividades normalmente consideradas eventuais, como nós dissemos anteriormente. Haverá uma possibilidade no futuro desse reconhecimento indefinitivo do trabalho das diaristas como um todo?
Eu acredito que deve haver uma legislação específica para regular esse tipo de trabalho. Na realidade, a legislação previdenciária já contempla a diarista como trabalhadora autônoma, podendo ela, inclusive, se inscrever mediante carnê de contribuição, não é verdade? Mas a legislação em si deve evoluir para abranger esse tipo de atividade. Na falta de uma regulamentação sobre as demissões coletivas, qual seria o papel da Justiça do Trabalho? Sobre o assunto, conversamos com o presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho de Goiás, juiz Elvan Domingos Prego. Confira no próximo bloco. A dispensa de 4.200 funcionários da Embraer em fevereiro deste ano alimentou o debate em relação à dispensa coletiva de trabalhadores. O Tribunal Regional do Trabalho de Campinas julgou a despedida abusiva e condenou a empresa ao pagamento de uma indenização adicional, fundamentando a sentença na necessidade de o empregador agir com boa-fé objetiva, fornecendo as informações necessárias. Mas o TST suspendeu a decisão do regional e disse que a empresa agiu de acordo com a lei e não estava obrigada a negociar como queria o sindicato da categoria. Na falta de uma regulamentação sobre as demissões coletivas, qual seria então o papel da Justiça do Trabalho? Sobre o assunto, nós conversamos hoje com o presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 18ª Região, juiz Elvan Domingos Prego. Juiz Elvan, muito obrigada pela presença. É um prazer estar aqui. Juiz Elvan, as primeiras manifestações da Justiça do Trabalho em relação às demissões coletivas ocorridas em relação à crise, em decorrência da crise, demonstra que os magistrados têm procurado, sobretudo, estabelecer o diálogo entre empregadores e trabalhadores. Essa seria a saída mediante a falta de regulamentação da matéria? Sem dúvida. É preciso ter em conta a seguinte realidade: as dispensas coletivas, elas causam impactos muito maiores do que dispensas individuais isoladas. Há um efeito sobre a sociedade que pode ser muito drástico. E para o trabalhador também é uma situação de grande angústia e desassossego. Porque quando um trabalhador observa que junto a ele dezenas, centenas ou milhares de trabalhadores estão perdendo emprego, a sua insegurança se torna maior, a situação individual também se torna muito grave. Então, frente a todos esses impactos sociais e também na órbita psicológica do trabalhador, é recomendável que as empresas adotem uma postura de tentar conciliar os seus interesses, as suas necessidades, também com a condição do trabalhador, de ser estabelecida uma condição de que a dispensa seja menos traumática para a sociedade e para o indivíduo. Então, abrir o diálogo, conversar, ao invés de simplesmente exercer o direito de despedir, é uma alternativa que deve ser buscada, deve ser estimulada, e é esse justamente o papel da Justiça do Trabalho. A decisão do TRT de Campinas é um marco para muitos juristas em que é possível perceber e impor também às empresas a responsabilidade social e também a boa-fé objetiva. O que seria a responsabilidade social e boa-fé objetiva de uma empresa? É preciso ter em conta que nós estamos vivendo um momento de evolução de conceitos. Se nós lembrarmos, até o início do século passado, os trabalhadores tinham poucos ou nenhum direitos. E a ideia e o valor do trabalho é uma conquista recente, né? A ponto de que somente na Constituição de 88, que se estabeleceu como princípio da própria República Brasileira, a dignidade do trabalhador e como princípio também da própria ordem econômica, o valor social do trabalho. De modo que nós estamos vivendo uma transição de conceitos e de valores, e é preciso que essa dicção constitucional ela se concretize em atitudes. Ou seja, não basta apenas dizer a respeito desses princípios, mas torná-los parte do cotidiano e do modo de agir de empresas e de trabalhadores. A responsabilidade social das empresas decorre da compreensão desses valores e desses princípios. E se elas não compreendem, se a cultura não se desenvolve espontaneamente, cabe ao judiciário
fazer valer esses princípios e fazer valer esses valores. Portanto, as empresas começam a compreender que o direito de despedir, o direito de pôr fim ao contrato de trabalho, não é mais um direito absoluto, exercido apenas pela vontade de um dos contratantes, o empregador, que ao despedir também tem que se ter em conta os impactos na vida pessoal e na vida social. No caso das dispensas coletivas, como eu falei há pouco, esse impacto social é muito grande. Em uma dispensa de milhares de trabalhadores, a sociedade como um todo é afetada. Daí a necessidade dos empregadores terem em conta as consequências de seus atos. O que seria a boa-fé objetiva? A boa-fé é no sentido de que o ato praticado não surpreenda, não coloque o outro contratante em uma situação difícil ou em detrimento de algum direito ou condição dele, sem que ele tenha previamente uma condição de tentar evitar essa situação, tentar minimizar as consequências. Ou seja, é jogar o jogo limpo, né? Eu acho que é o empregado não chegar no outro dia na fábrica e descobrir que os portões estão fechados e que ele já não tem mais aquele emprego. No caso da dispensa coletiva, ela é especialmente traumática. Não só o empregado, mas todo um setor de uma fábrica, todos os seus colegas de trabalho mais próximos, ficam em uma situação que nós temos que considerar como uma das mais angustiantes, que é a insegurança quanto à própria subsistência e a subsistência da própria família. Não há situação que eu imagine mais angustiante do que esta. Portanto, as empresas têm que ter em conta essa situação ao exercer seu legítimo direito de rescindir o contrato de trabalho. Mas no caso da decisão de Campinas, ela não vai na contramão da emenda constitucional 45, que reduziu o poder normativo da Justiça do Trabalho? Interpretando o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, eu entendo que não. Que não há essa contradição e não há sequer um exercício de poder normativo. Porque o poder normativo da Justiça do Trabalho é caracterizado pela criação de normas e regras novas para reger as relações de trabalho. O que o Tribunal Regional de Campinas fez foi entender que as dispensas coletivas elas não estão reguladas pelo nosso ordenamento, que se preocupou muito com as dispensas individuais. Mas essa situação diferente de dispensa em massa de grande impacto social foi interpretado como não tendo ainda um regramento legal. Portanto, e o juiz, naturalmente, não se exime de julgar uma causa porque não tem uma norma expressa. Ele deve buscar nos princípios, nos valores sociais, nos princípios jurídicos, nos conceitos jurídicos, elementos que levem a estabelecer uma decisão justa, né? Então, o Tribunal Regional de Campinas interpretou normas do Código Civil, interpretou legislações de outros países, interpretou a Convenção da OIT 158, da qual o Brasil é signatário, apesar de não ter implementado, ele ainda é um dos países que dá suporte a essa Convenção, portanto, os seus princípios também estão incorporados à ordem jurídica nacional. E com esse arcabouço, com esse conteúdo, o Tribunal Regional de Campinas deu uma decisão inédita e corajosa, entendendo que sim, que as dispensas coletivas, por falta de um regramento, deveriam seguir alguns princípios básicos. E um deles, o da boa-fé objetiva, que estaria concretizado na negociação prévia, estabelecer meios de que os impactos daquelas demissões necessárias para a empresa fossem minimizados para os trabalhadores. Certo. Eu gostaria que o senhor nos explicasse o que diz a Convenção 158, mas após o intervalo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, hoje falando sobre demissão coletiva. Até já. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje falando sobre demissão coletiva com o juiz Elvan Domingos Prego. Doutor Elvan, no bloco anterior, o senhor comentou sobre a Convenção 158, que o Brasil é signatário, que também assinou ratificando esta convenção. O que diz essa convenção?
Em torno desse instrumento normativo internacional, há muita confusão e até mesmo distorções, né? Algumas pessoas dizem que ela estabeleceria no Brasil a verdadeira estabilidade no emprego e que, por isso, seria negativa para a economia como um todo, de modo que tiraria das empresas uma flexibilidade frente ao mercado globalizado. Esse é um conceito equivocado. A Convenção da OIT, número 158, não cria a estabilidade. Ela cria, sim, a necessidade de motivação para as dispensas. Deixaria de existir no ordenamento jurídico brasileiro a dispensa imotivada, a dispensa que se chama também a denúncia vazia do contrato de trabalho, de modo que o empregador deixaria de ter aquele direito absoluto e a qualquer momento e sem qualquer justificativa de despedir o empregado. Ele precisaria apresentar motivos, justificar a dispensa. Não é a mesma coisa de dispensa hoje conhecida como com justa causa, que é aquela em que há uma infração do trabalhador e ele é por isso... Não há o que questionar. Não há o que questionar. Mas uma dispensa legítima em que ele indica um motivo técnico, econômico, estrutural ou da conduta do trabalhador que leve à necessidade do rompimento do contrato de trabalho. O empregador continuar tendo o direito de exercer esse poder de terminar com o contrato de trabalho, mas motivadamente. O que hoje acontece é que o trabalhador tem uma insegurança total no emprego na iniciativa privada, porque a qualquer momento e sem qualquer motivo ele pode ser dispensado. Havendo essa restrição, essa necessidade de motivação, o que se terá uma condição de maior permanência dos trabalhadores nos seus empregos. O que eu gostaria de fazer uma observação é o seguinte: o quadro atual de que o empregador pode dispensar a qualquer momento e sem qualquer justificativa serve muito a que propósito? Serve sempre ao propósito de redução de custos. Quando o empregado permanece um certo tempo no emprego, ele acaba tendo um aumento salarial e ele acaba atingindo um patamar que as empresas consideram que ele é já um custo indesejável. E, por isso, a dispensa é usada para contratar empregados novos, sempre com salários menores. Isso acaba sendo prejudicial para toda a sociedade, porque na medida que os salários médios são menores, que não há um crescimento natural da média salarial, o que acontece é que também nós temos consumidores de menor condição de aquisição. Concentração de renda, né? Exato. E consumidores com menor condições de consumo. Então, é, na verdade, uma atitude que vai contra os interesses da empresa. Porque se elas tiverem trabalhadores com uma condição salarial melhor, uma média salarial mais elevada, terão também consumidores com maior condição de aquisição de bens e serviços, o que para elas é a própria razão de existirem como instituições que buscam o lucro. O Brasil assinou a Convenção 158 da OIT, mas ainda não aplica. Esse dispositivo ainda não existe realmente, de fato, no ordenamento brasileiro. Não. O que está acontecendo? O que está impedindo? Parece-me que até a aplicação ou não da Convenção 158 está sendo agora apreciada pelo Supremo. Exatamente. É preciso historiar, né? Em 1995, o Brasil ratificou a Convenção 158 da OIT e ela entrou a fazer parte do nosso ordenamento jurídico, legal, normativo. Mas a vigência, a aplicação da norma foi curta, porque em 1996 ela foi denunciada. Ou seja, o Brasil deixou de cumprir essa norma internacional, de modo que hoje, de fato, ela não está incorporada no nosso ordenamento legal. A forma como a Convenção 158 da OIT foi retirada do ordenamento jurídico, portanto, está sendo questionada. E se o Supremo entender que foi inconstitucional o decreto presidencial, ela tornará a ter plena vigência no país. Mas o interessante é que em janeiro deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou para o Congresso Nacional as convenções 151 e 158 para que o Congresso fizesse a ratificação desses instrumentos. De modo que, se o Congresso fizer a ratificação, também a Convenção 158 retornará a ter vigência no país. Então, nós estamos diante de uma situação em que o Judiciário e também o Legislativo podem fazer com que essa norma volte a ter vigência no nosso país. Atualmente, na realidade da Justiça do Trabalho, qual é o maior desafio dos magistrados? O maior desafio sempre é incorporar novos conceitos, novos paradigmas, porque
o direito se faz com o desenvolvimento da realidade. E o caso das dispensas coletivas é isso. É uma demonstração da necessidade de compreender que nós estamos diante de uma realidade que não é igual àquela que nós sempre encaramos, que é a dispensa individual de um trabalhador, que a dispensa coletiva necessita de um regramento novo, diferente, que o sistema de proteção para essa situação tem que ser diferente. Então, a maior dificuldade que eu penso que todo magistrado e todo operador do direito deve encarar é de atualizar-se, de avançar com o seu tempo, ir adiante do seu tempo, né? De modo que a justiça possa ser um instrumento de implantação de conceitos novos, de valores novos, né? De ajudar a sociedade a elevar o nível de sua compreensão sobre os valores, sobre princípios. Isso acho que é sempre a maior dificuldade, estarmos em sintonia com as mudanças e sermos instrumentos dessas mudanças. Juiz Elvan, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço novamente a oportunidade. Esta edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima edição. Olá, no Hora Extra desta semana você confere as seguintes notícias. TST decide que diarista é uma prestadora de serviço autônoma e não tem os direitos trabalhistas da empregada doméstica. A suspensão da obrigação de conciliação prévia pelo Supremo garante o acesso direto do empregado à Justiça do Trabalho. No quadro de entrevistas, o presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 18ª Região, Juiz Elvan Domingos Prego, fala sobre o papel do Judiciário Trabalhista em época de crise econômica. Aguardamos você!